Agora sim, quarta estratégia com o nosso pastor Tony Medeiros. Vem para cá, meu pastor, fique à vontade, deixe eu ouvir você, o que Deus tem falado através da sua vida. Vem para cá para a quarta estratégia. Vamos lá, primeiro o som, né? Dá para ouvir aí? Sim, tá Não? perfeito, tá perfeito. O computador da pastora Rose já encostei aqui, porque ele já disse que hoje não vai. Já estou no celular aqui. Então vamos lá. É, a gente, quando inicia no Evangelho, a gente começa a pensar e às vezes a ser ensinado do que Jesus gosta, né? Ele gosta que a gente aceite ele gosta que a gente se batize, ele gosta que a gente esteja na Santa Ceia, ele gosta que a gente seja manso, ele gosta de tudo isso, tudo que vem trazer mudança, ele gosta. Só que o perigo da gente entrar nessa ideia de que Jesus gosta de tudo é um pouco complicado. E a gente precisa entender do que Jesus gosta, do que Jesus aprova e o que Jesus reprova. O que Jesus nos deixa de exemplo para a gente entender o que o nosso Deus gosta, o que ele deixa de exemplo. E eu escolhi um texto aqui hoje, de Mateus 21, da entrada triunfal. Esse entrada triunfal, ele começa no capítulo 21 de Mateus, né? E quando Jesus orienta os discípulos, né? Eu vou falar assim bem rapidamente, para eles irem a uma cidade, e lá ia encontrar um jumentinho, e eles iam pedir esse jumentinho emprestado. Jesus disse: não tem problema, eu vou devolver depois e tal. E ele começa a entrar na cidade, e aqui no versículo 9 do capítulo 21, diz que uma grande multidão ia diante de Jesus e uma outra seguia Jesus. Então, eram duas multidões. E, e hoje a força de um exemplo de uma pessoa às vezes impacta muito mais do que uma multidão. E é isso que nós precisamos pensar nessa quarta-feira estratégica. A força de um exemplo de uma pessoa pode impactar muito mais do que uma multidão. Agora, só que para ser exemplo, às vezes tem um custo para a gente, principalmente nos dias de hoje. Pastora Mônica, para você ser um exemplo hoje, você pode pagar um preço muito caro por ser um exemplo. Pode pagar um preço muito caro. Você pode ser taxada de chata, de ultrapassada, de misógina e exógenas, é tanto nome que criaram, que no meu tempo não tinha nada disso aí, dessas fobias, misoginias. É, é bom que a gente aprende, é cultura, né? Mas você pode ser taxado de tanta coisa. E aí a Bíblia diz que essa multidão, tanto a multidão de trás como a multidão da frente, eles teciam muitos elogios a Jesus. Diziam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Hosana são vários tipos de elogio. Essa palavra não é muito bem definida, mas são vários tipos de elogios. Então, quando você está no meio de duas multidões, né? No meio de muita gente, e começa a ser elogiado, é um problema muito sério. Eu comecei a fazer um trabalho numa empresa uma vez, pastor, e as pessoas lá gostaram do meu trabalho, porque não é que essa beleza toda que eu tenho, não. É que são mais de 30 anos, né?
de experiência e tal, já passei por várias grandes empresas, já aprendi muitos processos e tal. Então, são 30 anos, né, trabalhando. E aí, essa empresa me chamou para trabalhar e eles gostaram do meu trabalho e com a nossa equipe começamos a resolver alguns problemas que eram pendentes, eram problemas recorrentes e tal. E eu comecei a receber muitos elogios, não tipo Osana, né? Mas muitos elogios. E às vezes é problemático você começar a receber elogio. Eu lido bem em receber elogios, mas muito elogio também é muito elogio também às vezes deixa a gente desconfortável, né? Quem tem o ego ajustado fica meio desconfortável. E aí, pastora, eles começaram anda na empresa, começa a ver detalhes, vai vendo detalhes, é, começa a ser perceptivo, vai percebendo esses detalhes aí, e no final me fizeram uma grande proposta para eu entrar para uma sociedade. Eu não vou falar o nome aqui porque é uma sociedade muito ligada também ao meio empresarial, ao meio comercial, é uma sociedade que está, assim, nas mais altas natas da sociedade. É uma sociedade secreta, né? E aí eu falei assim, rapaz, deixa eu te falar, eu sou cristão e tal. Eu falei assim, não, rapaz, não tem problema não, aqui também tem muito cristão. Eu falei, mas tem mesmo? Como é que lida com isso? Não, eles são cristãos, estão aqui. Apesar de que eu acho que essa sociedade, nós cristãos deveríamos ter assim o perfil que eles têm, de ajudar o outro, de saber problema do outro, qualquer problema que você tem na área, sei lá, de medicina, de advocacia industrial, eles te dão um cartãozinho, dizem, procura tal, procura fulano, vai nessa agência aqui que você vai comprar um carro, vai vender o seu. Então, eles têm uma ajuda mútua muito grande. Aí eu falei assim, pastora Rosa, então, a maioria daqueles elogios todos era para me colocar dentro do sistema. Então, muito cuidado quando você recebe elogio demais, demais. E aí Jesus foi muito elogiado. Hosana, Hosana, o que vem, bendito, está entrando aqui, é Jesus. E as pessoas tiravam as suas capas, colocavam no caminho para ele passar. Mas interessante, pastor, que Jesus entra na cidade e, e Jesus não vai nos pontos turísticos. Normalmente você vai na cidade você vai para aquele objetivo, para resolver um negócio, para sei lá o quê. Ou vai para um ponto turístico. Jesus não foi. A primeira coisa que Jesus fez quando entrou na cidade, a Bíblia diz aqui no versículo 12, e entrando Jesus no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas. Ora, Jesus parece ter sido uma figura assim que não deu muita importância aos elogios, porque era uma multidão na frente, uma multidão atrás, elogiando eles. E Jesus entra na cidade e o primeiro ato que Jesus faz como filho de Davi é mexer na religião das pessoas daquele lugar. E a pior coisa que tem, querido, é mexer com o filho teu. Às vezes é mexer com a tua honra e às vezes é mexer com a sua religião. Tem gente que não suporta, tem gente que mexe com meu filho, mas com a minha religião não.
E Jesus mexeu com a religião deles, porque ali tinha um problema sério. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade já começa a questionar, mas quem é esse? Quem é esse? Que tem sido elogiado nas portas da cidade de Jerusalém, e agora esse cara entra aqui para mexer na nossa religião. Só que no coração de Jesus, no coração de Deus, ele já tem uma religião pré-determinada. E ele diz para aquelas pessoas em alto e bom som, não, a minha casa não é covil de salteadores. No versículo 13 ele diz assim, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios de ladrão. E a Bíblia diz que Jesus expulsa essas pessoas do templo, as pessoas que vendiam e as pessoas que compravam no templo. Eu fico pensando aqui, e Deus nos livre disso, de vendermos nos nossos templos alguma coisa que é barata demais para as pessoas, que são insignificantes demais para as pessoas. Eram vendilhões de milagres. Tinha ali porco, tinha ali ovelha, tinha ali pombo, tinha tudo ali. E eles vendiam essas coisas para as pessoas, porque já eram ofertas criadas, prontas. As pessoas não tinham trabalho em ofertar aquilo que era necessário. E a Bíblia diz que a oferta, às vezes, precisa ter um sacrifício. Nada que não te custa não é sacrifício. Por isso, eles tinham que criar a ovelha sem mancha, sem mácula, para apresentar como sacrifício. Mas já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. E Jesus olha isso e fala assim, não, isso aqui é câmbio, isso aqui é escambo, e não é o que eu quero. A minha ideia, o meu exemplo é que isso vire casa de oração. E eu tenho muito medo também, quando a gente começa a colocar nas pessoas, no coração das pessoas, não só de vender, mas de comprar alguma coisa. Estou vindo para o templo, estou vindo para a igreja, porque eu preciso dessa cura, preciso desse milagre, como que se pudesse comprar isso, como se tivesse preço. Esse templo de Jerusalém não era um bom exemplo de templo. No coração de Jesus, o exemplo seria casa de oração. Mas o exemplo para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus, o exemplo para eles era um covil de ladrão. O que isso de quase 2000 anos tem a ver com a nossa vida hoje? Hoje, muita gente não suporta mais falar de religião e de política, por causa desses péssimos exemplos que estão aí. Você que está me ouvindo aqui no transbordo, você pode pagar um preço muito caro por tentar ser e querer ser um exemplo de igreja segundo o conceito de Jesus. Você pode pagar um preço muito caro. Mas também você pode facilitar a sua vida, né? Tentando vender, tentando comprar algumas coisas. E a religião hoje, muitas delas estão assim. A política, então, a nossa política hoje é composta de um verdadeiro covil de ladrões, não todos,
E o problema todo disso aí, pastor, é que a gente se acostumou e vai se acostumando com isso, né? Um país que, em outro tempo, se tinha um PIB de 3 trilhões e 800 bilhões, e isso tudo some de uma hora para outra. Mas isso não tem nada a ver comigo, isso é política, isso é o governador, isso é o prefeito, isso é o vereador, isso é não sei o quê. Querido, não, somos nós que os colocamos lá. Eles não vão para lá porque eles querem. O político não amanhece um dia e fala assim, eu quero ser político, e vou ser político hoje. E amanhã ele está em Brasília. Não, somos nós que colocamos lá. Esses falsos sacerdotes, falsos fariseus, eles estão na frente dessas religiões porque nós que eu digo assim, não eu, não vocês, mas o povo, colocam eles lá. E qual é a visão dessa gente? A Bíblia diz que eles não se escandalizavam com a venda de boi, de ovelha. Isso para eles era normal, dentro do templo. Que Deus tinha uma outra finalidade, ser casa de oração. Mas eles não se indignavam com isso. Mas a Bíblia diz que eles começaram a se indignar com as maravilhas, com os milagres que Jesus começava a fazer, depois que tirou tudo. Depois que tirou a mesa, depois que tirou as pombas, depois que tirou as ovelhas, depois que tirou a negociata, depois que tirou os cambistas, a Bíblia diz que Jesus começou a fazer naquele tempo milagres, maravilhas. Eu não sei se dá para a gente entender. Será que a gente precisa tirar algumas coisas do nosso templo para que não seja obstáculo para Jesus entrar e começar a fazer milagres, sinais e maravilhas? E a Bíblia diz que os líderes, pastora, ficaram indignados quando começaram a ver as criancinhas cantando Hosana, Hosana, começaram a se indignar com isso. Começaram a se indignar com Jesus fazendo milagres no templo. Então, curar e fazer milagres não era exemplo para ele. Qual era a cabeça do religioso que dominava aquela religião em Jerusalém? Fazer milagre não pode. Criança louvar não pode. Vender boi e cabrito pode. Eita! E a gente precisa tomar cuidado com a gente mesmo. Porque exemplo de culto para sacerdote fariseu, para escriba fariseu, não é culto de oração, não é culto de milagre, é vender boi e vender cabrito. Aí a Bíblia diz que Jesus sai dali, no outro dia volta para Jerusalém. Eu estou correndo, gente, que se for tentar ler aqui não vai dar, não vai dar. E ele encontra uma figueira, há mais de 3 anos viçosa por ali, e a Bíblia diz que Jesus teve fome e não achou fruto na figueira. Ele mostra mais uma vez, a primeira vez mostra com o templo, que não era exemplo para nós, e não era o projeto de Jesus. Agora ele mostra com uma árvore. Jesus não era aquele cara que era contra a ecologia, queria queimar a Amazônia, queria cortar a árvore, não. Aquela figueira, o problema daquela figueira é o que a figueira representava. Falta de frutos na hora que alguém precisava de alimento. E esse alguém era nada mais, nada menos que Jesus. Jesus diz, amaldiçoa a figueira, e a Bíblia diz que a figueira seca. Jesus não fez uma maldade. Jesus queria mostrar para a gente o mau exemplo de uma figueira improdutiva. Agora, o problema todo, gente, é que essas pessoas que não têm bons exemplos, eu não estou falando aqui de
Ah, o cara é mentiroso, o cara é um mau caráter, o cara é não sei o quê, o cara... Eu não estou falando só disso, eu estou falando de exemplo daquilo que Jesus, de gostar de exemplo, dos exemplos, nossa, que coisa maluca eu estou falando aqui. É de gente que gosta dos exemplos que Jesus tem como exemplo. É disso que eu estou falando. Estou falando do cara também, do cara que pega dinheiro emprestado, não paga. Estou falando que essa gente, às vezes, eles não querem que você faça o que Jesus quer que você faça. Uma vez os discípulos estavam andando num lugar e os fariseus pregando, eles foram no culto lá dos fariseus, saíram admirados, e Jesus falou com eles assim, olha, faça tudo que eles vos disseram, mas não faça nada do que eles fazem, que não era um exemplo. E essas pessoas, eles querem dizer o que você pode fazer, o que você não pode. Tem muita igreja que, se o Espírito Santo começar a se mover para ter maravilhas, alguém do microfone vai dizer assim: não pode, aqui não. Aqui já tem o culto já pré-determinado, daqui a pouco a oportunidade do irmão tal. Eu não estou criticando quem dá a oportunidade também, não, tá, gente? Se vê um menino cantando na hora do culto, lá como começou a cantar lá no Templo de Jerusalém, não, peraí, aqui é só o louvor, menino aqui não. E as pessoas, esse tipo de gente, esse tipo de sociedade religiosa, às vezes quer ditar o que você pode e o que não pode. Eu fico pensando, pastora, o cego Bartimeu, né? Eu acho que está em Marcos, capítulo 10, cego Bartimeu. O cego Bartimeu tinha uma multidão acompanhando Jesus. E quase não dava para ver Jesus. Quase não dava para ver Jesus. E ele pergunta às pessoas do início da multidão, dizendo: o que é aquilo? O que está acontecendo aí? Aí disseram para ele: é Jesus. E esse cego, ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Olha só, gente. Pelo amor de Deus, o dono da religião, o dono do milagre, o filho do Deus vivo, ele veio para curar, para salvar, para libertar, para tudo. E aqui, pastor, a Bíblia diz que um bando de gente diziam para ele: olha, cala-se, dizendo para ele o que ele podia fazer diante de Jesus ou não podia falar. Um homem que tinha uma necessidade específica, ele era cego, ele queria ver. Mas as pessoas, não, você tem que ser cego. Para você, quanto mais cego, melhor, cara. Você tem que se calar, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que esse homem nos dá um exemplo, e a Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com esse exemplo, ele é curado, ele é restaurado. E eu lembro também que Jesus, ele fala em João 13, né? Eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vocês também. O exemplo, às vezes, não está no nosso tempo. Sabe por quê, pastora? Lá tem gente. Não é que tem gente ruim, é que tem gente estranha. Quando eu era pastor de igreja, tinha uma irmã que dava tanto problema. E um dia eu cheguei para ela e falei assim: irmã, por favor, sai da nossa igreja, não fica mais aqui não. Vai embora, não fica aqui não, por favor. Não, pastor, prometo, eu vou melhorar. Eu fiz isso, eu sei, eu sei, mas não fica aqui não. É muito problema, irmã. E talvez eu tenha sido o problema, né, de não ter discipulado ela, de não ter colocado ela com alguém que pudesse discipular. Mas, enfim,
Vai ter muitos problemas no seu templo. Vai ter muitos problemas no seu templo. Mas o seu templo, as pessoas que frequentam o seu templo, não podem ser exemplo para você deixar de caminhar. O teu exemplo é aquele de João 13. Assim como eu fiz, façais vós também, porque eu vos dei um exemplo. Tenha Jesus como exemplo. Embora no seu templo não tenha muitos exemplos. Tenha Jesus como exemplo. Se você começar a ver exemplo de Jesus, você vai ver exemplo nos seus pastores. Você vai ver alguns exemplos na liderança da sua igreja. Porque às vezes o que a gente tem como mau exemplo precisa estar no nosso tempo para ser consertado, pastora. Pastora, no meu tempo de criança tinha um... Aqui eu não sei quem está ouvindo vai saber. Você não vai saber, pastor. Tinha um negócio chamado loção de Scott. Loção de Moçambique. Pastora, quando a minha mãe ia me dar aquilo para os meus irmãos, nós saímos correndo, pulava a janela. O negócio era horrível, era um gosto de bacalhau podre, mas fazia um bem para a saúde da gente. Às vezes, no templo que você está hoje, querido, vai ter coisa que você não vai gostar, mas é coisa que vai fazer bem para você, quando vem de pessoas de exemplo. Deus te abençoe, um beijo no teu coração no dia de hoje. Eita! Obrigada, meu pastor Tony. Meu Deus, hein? Se posicionar e dar o exemplo pode custar caro demais, né? E o pastor estava falando e eu estava aqui lembrando por quantas vezes, né, pastor, a gente segue, a gente modula, a gente pega como exemplo tantas pessoas e não leva a gente a lugar nenhum. O que a gente precisa fazer é seguir o exemplo de Jesus. É isso, é só ele. Meu Deus. Olha, ficou gravado e você pode compartilhar, viu? Com muitas pessoas, se assim você seguir o exemplo de transbordar na vida do seu irmão. Meu pastor, desde já, muito obrigado. Vem para cá, ora conosco nessa quarta estratégia que o Senhor continue te abençoando dia após dia, viu? Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, porque amanheceu, nós estamos respirando, estamos com saúde, nosso corpo está bem. Muito obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos parentes. Eu quero orar agora por cada pessoa que compõe a sala do transbordo, aqueles que precisam de um milagre, de cura, precisam ser sarados, precisam ver as coisas que não são como se já fossem, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo, as coisas que não são como se já fossem. Que esse milagre aconteça na vida daqueles que precisam disso nessa manhã, Pai, no dia de hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Depois você pode ouvir novamente essa live. E amanhã nós temos quinta de oração. Eu conto com você aqui. Desde já eu peço à família do Transbordo que esteja orando pela casa da Tanuri, da Cíntia Tanuri, que se encontra enfermo nesse momento. Beijo grande, família. A gente se encontra amanhã. Obrigada, meu pastor.